Aqui não tem conversa mole. Aqui o bambu ronca. E nós vamos falar sobre um tema muito importante que não aparece nas estatísticas policiais, mas que talvez seja uma das ferramentas mais eficientes para a mudança da nossa sociedade e a prevenção ao crime, que é o esporte. Nosso convidado de hoje é vereador em Criciúma, mas muito antes da política já transformava vidas através do futebol. Juarez, bem-vindo ao programa Ronca Bambu. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra poder participar. Eu fico muito feliz em falar sobre um tema que acredito ser muito relevante, né, por acreditar também no esporte como ferramenta de transformação social. Bom, quem é o Juarez antes da política? Então, eu nasci em Jaguaruna, meu pai era agricultor e veio para Criciúma para trabalhar nas minas de carvão. E com 2 meses, bebezinho, vim para cá junto com meu pai, com a minha família. Nós moramos no bairro São João até os meus 6 anos. E aí depois a gente foi para o bairro Ana Maria, onde eu moro até hoje. Eu moro há 44 anos no bairro Ana Maria. Eu sou casado com a Luciana e sou pai de 2 filhos, o Arthur, de 28 anos, e o Lucas, de 18. Como foi a tua infância? Uma infância simples, uma infância divertida, uma infância de jogar bola na rua, de andar de carretilha, de andar de bicicleta. Eu acredito que é isso, sabe? Uma infância bacana, uma infância distante. Não que as telas sejam ruins, mas foi uma infância simples, mas que hoje eu vejo o quanto que foi uma infância bacana, pela simplicidade, mas eu acho que as ruas, né, o brincar, eu acho que tudo isso também ajuda também no desenvolvimento das pessoas. Eu vejo hoje uma infância diferente, que tem criado... Mais individualizada isso, e menos tem coletiva. Deixado um pouquinho a nossa juventude um pouquinho frágil em alguns sentidos. E o futebol sempre esteve presente na tua vida então, né? Pelo que falasse, uma das brincadeiras prediletas era o jogo de futebol. Sim, sempre, né? A gente, desde muito cedo, jogando futebol no campinho do bairro, organizando os jogos. Eu sempre tive essa liderança, sabe? De ir atrás de um uniforme. Sempre foi muito difícil. Hoje, como coordenador de um projeto social, a gente vê quanto que a gente tenta atrair os meninos, e a gente tem bola, tem uniforme, tem uma caminhonete para levar os meninos para jogar bola. A gente tem que atrair para poder os meninos virem jogar futebol. No meu tempo, não, a gente corria atrás de alguém que desse uma oportunidade e era muito difícil. Eu lembro, Ulisses, que eu tinha um amigo que estudava na SATIC e ele já era um pouquinho mais velho do que nós. E ele tinha várias camisetas da SATIC, porque já estava estudando lá há bastante tempo. E nós não tínhamos um uniforme. A gente pegava aquelas camisetas dele e colocava fita isolante atrás e fazia os números. E era o nosso uniforme. Bola a gente ganhava no Natal. Então quem tinha uma bola de futebol tinha vaga garantida no time, né? Então, hoje, eu vejo assim que, poxa, hoje está fácil para a garotada para jogar bola. No meu tempo, não era tão fácil, mas a gente jogava bola o dia inteiro. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente jogava futebol e também não tinha uniforme lá na cidade de Turvo. E a gente fazia os times, o com camisa e o sem camisa. Então, os nossos uniformes eram exatamente esses. Chegasse a sonhar em ser um jogador de futebol? Então, eu sonhei ser um jogador de futebol. Eu cheguei a jogar joguei na escolinha do Próspera e fiz teste no Criciúma e joguei um período na época do Fumanchu, jogava aqui no lote 6 com o pessoal do Criciúma e eu sonhava assim ser um jogador de futebol. Mas sabe o quanto é difícil, né? Estatística para ser um jogador de futebol, o percentual é baixíssimo e não foi diferente comigo. Mas com certeza era meu sonho de menino, torcia pro Flamengo e acompanhava muito o time do Flamengo, era doido para ser jogador de futebol. Eu lembro até que teve uma situação que eu estava jogando
uma preliminar do Próspera, na época. O Próspera jogava a primeira divisão e tinha alguém na arquibancada e daí os meus amigos estavam lá assistindo e depois que acabou esse jogo da escolinha do Próspera, ele perguntou: quem é aquele menino lá, o número 5 e tal, o menino joga bem e vocês não têm um contato dele porque eu tenho um contato com o pessoal do Flamengo. Rapaz, meus amigos falaram isso pra mim. Tá, vocês passaram? Não, a gente passou. Mas era tão difícil, Ulisses, porque no meu tempo, meu pai não tinha telefone residencial. Não tinha internet, ninguém tinha. Era muito difícil de contato. E esse cara pegou o telefone, eles passaram o telefone de uma empresa que tinha no meu bairro para tentar fazer contato comigo. Então, assim, se de repente existia um certo interesse, era muito difícil, né? Hoje, eu olho assim, nossa, como é fácil. Hoje tu pega um aparelho celular, tu filma, tu manda para quem tu queres. Hoje é muito fácil nesse sentido. Mas quando ele falou aquilo, daí eu lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, a mãe sabia, tem um cara que talvez possa entrar em contato. A mãe já ficou toda apavorada, acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Mas capaz que vou deixar tu ir pro Rio de Janeiro? Meu Deus do céu. Mas pensa, né, o coração de uma criança, eu fiquei assim, meu Deus, será que esse cara não vai ligar? Mas realmente nunca ligou. Eu acho que os sonhos movem, né? E quem sabe esse teu sonho de ter recebido essa ligação fez com que hoje tu fosse responsável por realizar uma transformação aqui na cidade de Criciúma e uma transformação social positiva. Na vida, nós temos que ser pessoas que fazem e que são a diferença. E eu te conheci em um momento em que tu estavas já realizando esse grande projeto, mas caminhando para um projeto político através do qual tu consegue realizar de forma mais intensa essa transformação através do futebol. E eu te vi naquele momento falando com políticos a respeito do teu sonho de ser um vereador da cidade, um político que pudesse, através desse processo político, realizar essa transformação. Mas como foi para ti fazer essa transição de carreira? Então, na verdade, em 2008, eu iniciei um projeto social no bairro, que se chama Instituto Show de Bola. Na época, Projeto Social Show de Bola. E que a ideia inicial, porque como a gente jogava no campinho do bairro, na minha época, e depois começou a se perder e o espaço começou a ser utilizado para uso de drogas, para prostituição, o espaço estava totalmente abandonado. E eu estava conversando com um amigo meu, o Michael, e aí veio a ideia de fazer um time de futebol para movimentar aquele espaço que estava ali ocioso, a gurizada não jogava mais futebol, tipo, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente pegou lá, compramos 15 coletes, 2 bolas e começamos um projeto social lá no bairro. Na verdade, a ideia inicial era fazer um time de futebol para participar de alguns jogos que aconteciam na cidade. Só que a primeira semana tinha 15 meninos, a segunda tinha 30, a terceira tinha 50. E aí a gente percebeu que realmente precisava faltava oportunidade para essas crianças. Algo precisava ser feito. E não era todo mundo que... Daqueles meninos, tinha meninos que realmente não eram bons jogadores de futebol, dava para ver que eles iam ter dificuldade, mas eles queriam jogar bola, eles queriam se divertir. E aí eu digo, não dá pra gente só fazer um time de futebol, porque a ideia inicial era, vamos pegar ali 15 meninos, preparar um bom time para disputar jogos. Depois a gente mudou, porque a gente viu que a demanda era muito maior, senão a gente tem que abraçar todos para oportunizar para esses meninos ter algo para fazer, porque realmente existia uma ociosidade. Tava ali quebrando lâmpada, tava ali quebrando os vidros da associação de moradores, arrebentando o espaço que a gente tinha. E aí, assim, a gente criou o projeto social Show de Bola. Um projeto muito bem citado por ti de inclusão. Porque incluiu todas as pessoas, não fez um processo de exclusão. E isso é o bacana na transformação de vidas. Em que momento tu percebesse que não estava formando jogadores de futebol, mas cidadãos? Então, já logo no início, quando a gente começou a trabalhar com eles e perceber a mudança, quando o presidente da Associação de Moradores falou assim para mim, Juarez, eles não estão mais quebrando os vidros da Associação de Moradores.
Então ali de, poxa, olha que bacana. Olha, é um relato simples do presidente da Associação de Moradores, mas quando acontecia alguma situação diferente, os meninos iam até na minha casa e falaram: ô senhor, olha, tem um menino lá que jogou uma pedra. Eles mesmos se sentiam pertencentes daquilo ali. Então, ali tu já começa a ver que realmente eles começaram a fazer parte daquilo e já tinha uma semente que já estava sendo semeada, ele já estava dando frutos. Os meninos já vinham com uma consciência de que aquele espaço agora era deles e que eles poderiam fazer a diferença e que eles não poderiam deixar que os vândalos quebrassem o espaço que era deles. Então, nesse momento, a gente já começou a perceber o quanto era importante esse trabalho para a comunidade. E eu sempre falei nas entrevistas que o nosso bairro ele foi um antes e depois do show de bola. Aquela garotada cresceu e entendeu esse processo. Só para te ter uma ideia, Ulisses, hoje no bairro Ana Maria, nós temos o David que coordena o projeto social lá no bairro. Nós temos 3 núcleos. Um na Ana Maria, um no complexo da Igreja Bapai e no Verdinho. E temos agora também, dentro do CASE, um trabalho social que é feito lá dentro com os internos. E olha que bacana, nós temos um coordenador que fez parte desde o início do projeto, que acabou se apaixonando por uma menina do projeto, casou com ela, hoje coordena o projeto lá no bairro, tem um filho que já faz parte do projeto. Então, a gente acabou transformando a vida do David e essa semana que passou, a sogra dele, que é mãe da esposa dele, mandou uma mensagem para mim: Bah, Juarez, eu sou muito agradecida pelo que vocês fizeram pelo David, pela transformação na casa dele. E eu estou citando o David e teria outros e outros meninos que a gente poderia citar que realmente tiveram as suas vidas transformadas através do esporte, através dos princípios que a gente acabou incutindo na mente deles, né? Porque o esporte é uma ferramenta. Então lá dentro é nítido quando a gente vai jogar futebol com as outras escolinhas que acabam não entendendo essa questão que a gente entende social e de ferramenta de transformação e de que a gente precisa tratar os meninos em algumas áreas através do esporte. A gente vê nitidamente o quanto eles são disciplinados, porque não pode chamar palavrão, porque a gente procura realmente mostrar para eles: olha, a gente precisa ser diferente. E isso é muito bacana. É muito interessante porque o professor, o técnico, o coach, ele acaba sendo um mestre desses alunos. E por várias vezes, historicamente, a gente percebe o quanto o esporte acaba realizando esse processo de transformação. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura dos jovens ela é moldada através do esporte. Muitos conseguem bolsas nas faculdades através de atividades esportivas, porque nos Estados Unidos se entende que quando a pessoa pratica o esporte, ela cuida da sua saúde, ela cuida da sua mente e ela acaba se tornando uma pessoa preocupada com o coletivo, principalmente nos esportes que são coletivos, futebol, handebol, voleibol, basquetebol, que são esportes muito praticados nos Estados Unidos, e eu vejo que há uma falta de investimento nessas áreas de esporte aqui no Brasil. Não há uma valorização do esporte como ele deveria ser valorizado por conta desses fatores que fazem com que o cidadão seja moldado de uma forma a participar da sociedade e respeitar o próximo. E eu vejo muito a transformação do bairro Ana Maria. Eu comecei como delegado de polícia aqui na cidade de Criciúma em 2007. Eu sou natural de Turvo, uma cidade aqui próxima, e vejo 2 ações muito importantes no bairro Ana Maria: o show de bola e o projeto Abadeus, que são instrumentos de transformação. Então, lá em 2007, nós tínhamos um grave problema com o bairro Ana Maria. Hoje, o bairro Ana Maria não é mais um problema na cidade de Criciúma, porque as pessoas da comunidade abraçaram essas causas e viram e sentiram o poder de transformação das ações que têm esse caráter de impactar na sociedade. Ações sociais e ações educativas que, como eu disse, e sempre afirmo, sem segurança a gente não tem o presente, mas sem educação, cultura, esporte, nós não temos futuro. Por isso que plantar a semente hoje no esporte, na educação, na cultura, vai redundar em frutos
lá na frente. Quantas crianças já passaram pelo projeto ao longo desses anos? Eu acredito que cerca de 1.500 crianças já passaram pelo projeto. E eu queria até, quando tu fala ali que o professor ele acaba sendo uma referência de um mestre, né? Eu arrisco dizer que o professor acaba, em alguns momentos, se tornando um pai para aquelas crianças, porque existe uma falta de paternidade, e é muito nítido para nós isso, uma falta de referência, às vezes, dentro de casa, e o professor acaba sendo essa referência de assuntos que eles têm dificuldades, muitas das vezes, de tratar com os pais, porque o pai é alcoólatra, o pai tem problema com drogas, o pai ausente, e eles acabam levando para o professor as demandas deles. E a gente acaba sendo um conselheiro, um amigo, um pai. Dentro da minha casa, por algum momento, teve alguns momentos eu estou falando de 18 anos, né, de caminhada, que a minha casa se tornou uma ONG, porque teve um período que a gente não tinha o centro comunitário, eu fiquei sem espaço para o show de bola, nós tínhamos uma escola de música clássica acontecendo, e a minha esposa e meus filhos cederam parte da nossa casa para a gente abraçar essa escola de música e fazer com que o projeto acontecesse ali. E ali a gente ouvia relato dos pais, porque eles acabavam esperando ali os seus filhos acabarem as suas aulinhas ali de música clássica, e a gente atendia os pais, atendia as crianças, ouvia as crianças, e a gente teve uma aproximação muito forte com tudo isso, e foi muito legal. Mas quando tu fala da falta de investimento, essa é a grande dificuldade que a gente encontra, porque o poder público ele precisa entender a importância dos projetos sociais, a importância das pequenas ações. E quando fala em Abadeus, nós temos instituições renomadas aqui da nossa cidade, nós temos o Bairro da Juventude, nós temos a própria Casa Guido, e diversas instituições são referências, é verdade. Mas os pequenos, eles muitas das vezes, Ulisses, eles acabam morrendo na praia por falta de incentivo. Porque quando eu iniciei lá no Ana Maria, eu tinha um coração voltado para fazer, mas eu não entendia muito de estatuto, CNPJ até sim, a parte burocrática ali, jurídica e de registro da associação até sim, mas eu sei que muitos amigos meus começaram trabalhos que não tinham a mínima noção do nada. E o cara quer fazer, ele vai lá, ele consegue 10 violões, começa um projeto social com música, começa a arrebentar as cordinhas dos violões, e aí, se o empresário não ajudar, meu irmão, o poder público não ajuda, ou é muito burocrático para te conseguir ajuda, e muitas das vezes a ajuda precisa ser política, sabe? Então, existe muita dificuldade. Inclusive, o meu interesse em entrar para a política era tentar abrir algumas portas, tentar poder expandir um pouco mais isso, mas é uma dificuldade que a gente ainda encontra. Exatamente. Na verdade, quem coordena uma instituição assistencial, educacional, que faz uma atividade pública e de forma paralela ao Estado, porque muitas vezes o Estado não dá conta de realizar as atividades que lhe são devidas e Santa Catarina é um estado avançado, mas mesmo assim necessita muito do apoio dessas instituições que não são governamentais e realizam esse grande trabalho. E eu entendo que deveria existir uma legislação que pudesse repassar um valor mensal estabelecido por lei para essas entidades, para que elas pudessem ter uma estrutura e uma receita corrente mensal que mantivesse essas atividades, desde que, é claro, fossem auditadas, passassem por uma fiscalização para que o dinheiro público não fosse desviado ou utilizado de forma indevida. Mas entendo que essas entidades reconhecidas como entidades de interesse público deveriam ter, já que exercem uma atividade que deveria ser do Estado, perfeito, um recurso a ser repassado mensalmente para o custeio de suas atividades. Porque é um instrumento de transformação. O Estado deveria estar fazendo isso. O Estado, como ente da federação, seja um município, seja um Estado
como o de Santa Catarina, seja a República Brasileira, a União Federal, o Distrito Federal. Penso que essas entidades que realizam essas atividades deveriam ser mais valorizadas e reconhecidas. E aí tocasse num fator importante na tua manifestação anterior, que é a questão atinente à família. Hoje a gente vê muitas vezes um distanciamento da família no que diz respeito à educação dos filhos. Estive na cidade de Capivari conversando com a secretária de Educação e ela retratava uma situação de um menino de 8 anos de idade que acaba chegando na escola 7 horas da manhã, fica a manhã toda na escola, almoça na escola, continua lá, final de tarde pega o ônibus, vai para a casa da avó, da casa da avó acaba 10h30 da noite indo para a casa dos pais e não há uma participação da família na educação desse jovem e ele agora apresenta alguns problemas com relação a comportamento. Havia uma cobrança da mãe que a escola deveria se preparar ou estar preparada para gerenciar aquela situação. E isso é um grande problema, porque, na verdade, a educação a gente recebe em casa dos nossos pais, em que pese todos nós termos que trabalhar, mas acho que o acompanhamento das atividades do filho em escola, o acompanhamento das reuniões na escola, a participação nesses projetos no final de semana, em especial de integração do jovem, são importantes, porque muitas vezes não há uma educação em casa, porque a escola ela é responsável pela formação, a escola é responsável por dar a formação regular, mas a educação tem que vir de casa. Só que em alguns momentos a escola acaba não ensinando algo. Melhor, eu vou refazer a pergunta. O esporte, ele ensina muitas vezes para uma criança o que a escola e a família não conseguem ensinar sozinhas? Eu acredito que em alguns momentos sim. Principalmente essa questão da família. Acho que a escola, o papel da escola é o ensino regular, como você bem citou. E a família acaba pecando, né, pela ausência. E nós temos, sim, como instituições, como projeto, como alguém que está lá dentro de um campinho de futebol levando o esporte. Nós precisamos entender que existe essa falha, existe essa ausência e tentar fazer algo, e acredito que é isso que a gente tem procurado fazer e tem dado resultado. É lamentável que a gente tenha visto isso, né? Eu lembro de uma situação, Ulisses, que a gente fez um amistoso contra a escolinha do Criciúma. E eles adoram jogar contra a escolinha do Criciúma, imagina. Lá no CT do Criciúma, um menino jogando lá na ala esquerda, e ele falou assim: ô, senhor, eu quero que meu pai venha ver eu jogar. Eu quero jogar, meu pai, tô esperando meu pai, ele disse que vem. Eu digo, não, se ele vem, tudo certo. E eu fiquei observando, e cada vez que ele pegava a bola, ele olhava para o barranco para olhar se o pai dele estava. E eu olhava também. O pai dele não chegou. Ele jogou o jogo inteiro olhando para aquele barranco, esperando que o pai dele estivesse lá. E a grande verdade é que em vários momentos, eu citei esse, mas em vários momentos o pai não vai. Imagina lá na frente esse menino, ele vai dizer, poxa, meu pai foi muito ausente na minha vida. E geralmente, se ele é ausente nesses momentos, que ele falou que ia. E não foi, o menino se frustrou. Pô, o pai falou que vinha, senhor, e não veio. Eu me deparei com isso numa apresentação da minha filha na escola e ocorreu uma situação muito parecida. Eu estava lá presente e um dos meninos ficou muito ansioso em razão de que o pai disse que
iria e acabou não indo. Sempre quando a gente tem essa dificuldade, eu e a Taine, com relação a Maria Eduarda, a gente explica para ela, ó, filha, hoje o pai não vai poder ir, mas a tua mãe vai. Hoje a mãe está viajando, mas o pai vai lá contigo e te acompanhar e dar força, porque a criança, principalmente na formação inicial da sua personalidade, ela precisa ter aí uma acolhida no sentido de que tem um respaldo familiar numa apresentação, porque a criança fica insegura e isso acho que dá muita segurança para a criança para que no futuro ela tenha segurança para continuar aí desenvolvendo a sua vida. Essa afirmação, Essa por afirmação. parte dos pais, né? Qual é a maior dificuldade que as crianças enfrentam? Quais as maiores dificuldades enfrentadas por essas crianças que tu vislumbra hoje e que estão aí em todos os bairros de Criciúma, em especial as crianças que têm uma necessidade ou que participam desses projetos sociais? Algo que a gente vê assim que é uma grande dificuldade é o divórcio. O divórcio, ele machuca muito as crianças. E a gente vê com muita frequência. Né? Teve uma situação que eu estava com 10 meninos na minha casa e eu comecei a conversar com eles. 7 eram pais divorciados. E o relato deles é de muita tristeza, de muita angústia de ter os pais separados. Aquilo machuca muito, aquilo traz revolta. E a gente procura trabalhar muito isso também, sabe? A gente acaba, de verdade, eu vou usar essa palavra, pastoreando o coração desses meninos. Porque essa falta de paternidade, essa falta da família, o divórcio acaba atrapalhando muito, acaba trazendo sofrimento para as crianças. Essa é uma situação que eu vejo assim que é difícil. Mas tem problema com drogas, problema com álcool. Né? Os meninos acabam relatando, a gente sabe muita dificuldade em relação... E às vezes a gente olha, puxa vida, a gente vai ali, trabalha na vida do menino, conversa e fala e tal. Eu digo, meu Deus, mas vai voltar para casa e a família tem essa desestrutura... Né? Muitas vezes a criança sequer quer voltar para casa. Perfeito. Prefere ficar ali, aonde tem uma espécie de uma família, Perfeito. Que seja o professor, os amigos que apoiam. A gente teve algumas situações de tipo o menino ficar na minha casa 15 dias. O pai e a mãe, uma dificuldade, meio que separados, e a mãe vai para um lado, o pai trabalha e vai para o outro, e aí... Fica em casa, bate na minha casa. Ô, senhor, posso ficar aqui? A idade do meu filho? Eu disse, não, fica aqui. Aí ficou 2 dias, o pai não manda mensagem, a mãe não liga. E posso ficar mais 2 dias? E aí fica uma semana, ficou 15 dias. E a gente cuidando do coração. A minha esposa dando medicamento, o menino com febre, dando medicamento, tratando como um filho. Por esse tipo de situação, sabe? A família desestruturada, assim, a gente encontra muito isso. E isso é algo difícil. E por isso que a gente acredita muito na instituição família. Acredito muito. Eu acredito que a família estruturada é a base de todas as coisas, Ulisses. Quantas vezes tu viu um menino chegar sem perspectiva nenhuma no projeto Show de Bola e depois passou a acreditar que poderia construir um futuro melhor? Isso é muito frequente. Isso é muito frequente. E o que a gente percebe é que às vezes ele não consegue ver isso em casa e ele acaba vendo isso na vida do professor. Ele acaba vendo isso na vida do coordenador, na vida dos voluntários. E é muito nítido isso. E quando ele diz assim, eu quero... A exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca fui lá no projeto com uma Bíblia falar de Jesus para eles. Eu não faço isso. Mas eu sou cristão e sou evangélico. Mas os meninos falam assim, eu quero ir na tua igreja, eu quero te acompanhar, eu quero mudar. Então, essa falta de referência, eles vão procurar o que a gente tem. E eles acabam querendo o Deus que eu sigo, a família que eu tenho.
A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eu acho que o exemplo é algo que transforma a vida de pessoas. Por isso que Jesus Cristo costumava a dar exemplos e falar através de exemplos para que pudesse tocar o coração das pessoas. E isso é transformador. E eu acho fenomenal quando eu vou fazer uma palestra numa escola e muitas vezes indago o que aquela criança quer ser, e ela diz que quer ser professor ou professora em razão da atividade profissional desempenhada por aquele mestre, quer ser policial, quer ser bombeira, quer trabalhar na empresa aonde o próprio pai trabalha. Então isso é bacana porque a criança vê essas pessoas como referência, e quanto mais exemplos positivos nós pudermos dar para a sociedade, mais elas vão observar e ver que andar no caminho correto faz com que a gente atinja os nossos objetivos. E é interessante porque ao longo da minha vida profissional, passei no concurso em 2006 e sou delegado de polícia desde 2007, começando a minha carreira aqui na cidade de Criciúma, na Delegacia de Polícia da Criança, Adolescente de Proteção à Mulher e ao Idoso. Eu consegui muitas vezes identificar jovens entrando no crime por conta da falta de perspectivas, da falta de oportunidades. E acredito que quando tu concede uma oportunidade para alguém, estende a mão, busca transformar aquela pessoa, isso acaba mudando toda uma sociedade. Na tua visão, o esporte, a educação, a cultura, são políticas de segurança pública? Com certeza. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso, porque com o esporte, ele começa a se tornar um cidadão melhor, ele começa, como a gente já falou no início, ele começa a cuidar da saúde, ele vai ter um cuidado em relação às drogas, porque a gente trata sobre isso, a gente fala sobre a prevenção às drogas e a gente sabe que é um grande problema para entrar para a criminalidade, o problema das drogas. Então, quando a gente usa o esporte como essa ferramenta para trazer prevenção ao álcool, as drogas, acaba levando princípios e valores e trazendo perspectiva para essas crianças, com certeza o esporte vai atuar dessa forma. Acho que o esporte, como eu disse, ele ajuda na mente, ele ajuda no corpo e ajuda num posicionamento social que faz com que aquele praticante se integre, né? Porque ele vai ter que jogar num time. E jogar num time é todo mundo jogar de acordo com um propósito. E quando a sociedade trabalha por um propósito, mudanças acabam acontecendo. A questão da disciplina, né, Ulisses, também é maravilhoso, porque às vezes os meninos chegam sem disciplina nenhuma. Em casa, às vezes os pais acabam não disciplinando. E ele chega num projeto, chega no futebol, vai ter jogo sábado. Mas o menino não se comportou na escola, chegou alguém e falou para mim assim, fulano brigou na frente da escola. Eu digo, se brigou na frente da escola, não joga no sábado. Então, olha, que bacana, porque ele já começa, não, peraí, eu não posso brigar. Aprende valores. Aprende valores. Eu disse, não posso brigar. Aí, cara, tu chama o menino, se tu não se comportar, tu vai sair do projeto. Tu não gosta de jogar futebol? Tu não quer uma oportunidade aqui no projeto? Então, tu vai ter que ter disciplina. Deveres. A nossa Constituição tem escrita 4 vezes a palavra dever e 76 vezes a palavra direito. Muitas vezes a gente tem que fazer jus aos nossos direitos, só que nós temos que ter deveres a cumprir. E esse é um grande exemplo para dizer a esses jovens, olha, tu tens o direito de jogar o futebol, de brincar, de participar do campeonato, mas exerça os teus deveres enquanto uma pessoa que está se formando para ser um cidadão. E eu vou fazer uma pergunta. É mais barato construir campos de futebol e investir em escolinhas ou construir presídios? Olha, a gente está lá no CASE, com um núcleo também cuidando lá dos meninos.
não digo nem cuidando, às vezes lá é difícil de trabalhar lá, mas eu também acredito que é uma semente, porque se um menino daquele lá entender o propósito, já vai valer muito a pena. Mas eu sempre falo, poxa, a gente está lá dando uma oportunidade, abraça a oportunidade. A gente sabe que é muito mais barato tu investir no esporte do que depois tu investir lá na frente. Inclusive, quanto é que tu gasta aí para... A gente está tratando agora sobre a situação do Pinheirinho e eu fui com a Câmara Mirim para Brasília para a gente captar recurso. Inclusive, o próprio prefeito falou para os vereadores mirins, olha, a gente tem uma dificuldade, a internação, porque hoje os moradores do bairro Pinheirinho pedem internação involuntária. E a internação involuntária custa R$7 mil por um tratamento de 3 meses. Estou falando de internação involuntária. 7 mil, 3 meses. Puxa, quem dera se a gente tivesse 7 mil para poder tocar núcleos por Criciúma, sabe? 7 mil por bairros, imagina aí, por mês aí para a gente poder tocar. Nossa, seria maravilhoso. Seria maravilhoso, seria algo que com certeza a gente teria uma cidade bem diferente. Na verdade, esse é um custo de internação mais barato possível, esse de 7 mil reais, porque há situações em que os valores, dependendo do local, chegam a custar R$800 por dia. E R$800 por dia são 24 mil num mês e são 72 mil reais em 3 meses. Então, de 7, que é 10%, ao valor mais alto, que são 72 mil reais, há uma variação muito grande. E hoje, um preso custa, em média, no Brasil, 4 mil reais. Eu ia fazer essa pergunta para ti. No sistema prisional. No sistema prisional estadual. Nos sistemas estaduais, nos sistemas estaduais, um preso custa, em média, 4 mil reais. E no sistema federal, 40 mil reais. Imagine todo esse investimento voltado para a formação de jovens. Eu acredito que uma bola nos pés de um jovem pode fazer com que uma arma não chegue às suas mãos. E falando em bola, eu lembro que eu era jovem, minha mãe era diretora de uma escola na cidade de Turvo, da Escola de Educação Básica Jorge Schitz, onde eu estudei, fiz o chamado primeiro grau, um ensino fundamental, e numa oportunidade chegaram bolas no colégio, e chegaram várias bolas e bolas de vôlei, e eu pedi uma daquelas bolas para ela, uma bola que era do colégio. Ela me deu uma lição de moral. Ela me disse que aquela bola era das pessoas. As pessoas pagaram através dos seus impostos para que o Estado pudesse comprar aquela bola e dar para os outros. Se nós tivéssemos condições, e na época nós não tínhamos, de comprar uma bola, eu teria uma bola. Foi a maior lição de moral que eu tive em toda a minha vida, um jovem aí com cerca de 10 anos de idade. Por isso que eu digo que o exemplo ele é algo motivador. O exemplo é algo que faz com que nós possamos transformar o mundo. E a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz que nós somos como gotas de água num oceano. Só que se o oceano não tivesse todas as gotas, não seria o oceano. Então, cada um de nós pode ser responsável por mudar a realidade que nos cerca. Bom, como tu vê os esportes de base em Criciúma hoje? A valorização desses esportes de base. Quando tu fala de base, tu fala das categorias, exemplo, Criciúma? Não, eu falo desses... os projetos sociais. Isso, esses projetos nas comunidades. Eu vejo que falta investimento. Eu vejo falta apoio. Volto a falar, muitos acabam se perdendo no caminho porque não tem estrutura, não tem condições mínimas de crescimento, porque o cara é formado o cara dá aula de violão, ele é professor de violão, mas ele não sabe preparar a documentação. Acho que a gente precisaria criar, a exemplo, a Secretaria de Assistência Social precisaria ter uma equipe que ajudasse na criação de estatuto,
no direcionamento para criar um CNPJ. Hoje a gente não tem esse apoio. Eu vejo que falta esse incentivo, porque tem pessoas que têm o coração disponível e disposto para servir, mas chega uma hora que tu cansa. Porque tu começa a fazer, mas chega um momento que falta recurso, tu tira uma vez do teu bolso, tira 2 vezes, depois tu passa a não tirar mais. E o empresariado, Ulisses, que acaba ajudando, e hoje tu sabes muito bem que é caro. O empresário ele já paga o seu imposto e paga bastante. Então a gente espera que o poder público pudesse abraçar um pouquinho mais, pudesse ajudar, até porque já é algo que era para o Estado fazer, e as instituições, os projetos sociais acabam abraçando, né? Então teria que ter um pouquinho mais de apoio. Qual o sonho que tu ainda quer realizar através do esporte? Eu sou muito realizado com o trabalho que a gente desenvolve, mas o meu maior sonho é que ele nunca morra, que ele continue. Meu sonho é que esse trabalho que a gente faz com o esporte, que eu deixe legados, que eu deixe pessoas que multipliquem isso. Porque é algo modesto, de verdade. O Instituto Show de Bola é algo modesto, não é uma grande instituição. Mas, se a gente conseguir implantar isso em diversos bairros da cidade e que eu consiga mais David, mais Arthur, mais Jardel, mais pessoas que tenham esse coração de servir nas comunidades, e a gente vai conseguir ter uma Criciúma melhor. E lógico, espero que os políticos, que o Estado, que as pessoas possam realmente entender isso que a gente está falando. Que investir no esporte é muito mais barato do que depois a gente ter que investir numa pessoa que está lá nas drogas ou que está lá num presídio. Então, o meu sonho, sim, é que isso nunca não se apague, sabe? Que esse trabalho continue, que outras instituições, que a gente possa servir de referência, como a gente já vê que é, porque eu já vi alguns projetos começarem, porque assim, olha, começou algo lá na Ana Maria bacana, eu vou fazer no meu bairro também, que a gente possa também ser essa luz. A própria Bíblia diz, né? Não se pode colocar uma lâmpada embaixo do alqueire, mas se coloca no alto para que se ilumine toda a casa. O que a gente quer é ser essa referência, sabe? De as pessoas olharem assim, olha, é algo bacana e que possa continuar. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, porque eu sei que transforma a vida das pessoas. O que tu sente ao ver um ex-aluno teu trabalhando, formando uma família? Isso é maravilhoso. Eu já recebi convite, por exemplo, de fazer o casamento. Eu acabei participando do casamento de um menino que fez parte da minha casa, fez parte do projeto e viveu muito próximo da gente. E eu tive a oportunidade de participar do casamento dele e de celebrar o casamento. Então, isso é maravilhoso, isso nos enche de alegria e enche não só o meu coração, mas da minha esposa, que está sempre nos bastidores ajudando, os meus filhos que também fazem parte disso, os voluntários que estão no projeto também se alegram. Isso é maravilhoso. Quando eu chego numa empresa que o menino chega assim, olha, não lembra mais de mim, mas eu fiz parte do projeto lá atrás. Eu digo, que maravilhoso te ver aqui bem-sucedido, trabalhando, sendo um homem de bem. Isso aí realmente enche o meu coração de alegria e eu tenho visto isso com muita frequência. Mas também, Ulisses, em alguns momentos também me deixa com o coração arrasado de, em alguns momentos, encontrar meninos em situações que se perderam no caminho. Porque escolheram o caminho. Na verdade, a semente foi semeada, mas às vezes ela cai num coração que não recebe. E aí acaba se perdendo, e a gente já encontrou em alguns momentos meninos que também se perderam. Alguns já perderam até suas vidas. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais aumentar para que a gente diminua essa perda, né? Porque nos deixa também com o coração partido quando a gente também se depara com situação assim. Qual é o maior valor que o esporte ensina? Respeito. Um conselho que tu daria para os pais de todas as crianças que nascem todos os dias e que se tornam adultos? Um conselho
que eles sejam referência para os seus filhos. Um conselho para um adolescente que está sem perspectiva. Um adolescente que está sem Perspectiva expectativa de vida, sem expectativa para nada. Fé. Ele precisa se apegar, porque a situação que ele está vivendo no momento não é o que vai refletir para o resto da vida dele, porque se ele se posicionar de verdade e buscar bons exemplos, e existem muitos bons exemplos, com certeza ele vai mudar. Então, com certeza, o conselho que eu daria é ele buscar bons exemplos, boas referências, que com certeza ele vai ter sucesso. Não para o esporte, mas para a vida. O que é mais importante? Ter capacidade técnica, ou o que a gente chama de talento, ou ter disciplina e ética? Eu acredito que existem as pessoas talentosas, mas o esforçado, o disciplinado, muitas das vezes supera o talento. Tem uma situação muito interessante, os Navy SEALs, é uma tropa de elite da Marinha Americana, quando eles vão fazer a chamada contratação, a seleção das pessoas que vão participar das equipes, eles analisam duas coisas, capacidade técnica e capacidade ética. Eles nunca fazem a contratação de uma pessoa que tenha grande capacidade técnica, mas tenha pouca capacidade ética. Eles preferem a contratação de uma pessoa que tenha grande competência ética, disciplina, do que... deixa eu começar de novo aqui. Os Navy SEALs, quando eles fazem a contratação ou a seleção de pessoas que vão atuar nas equipes táticas, eles se preocupam muito com a competência ética. Então, se aquele soldado ele tem uma grande competência técnica, mas não tem competência ética, ele está fora da seleção. Eles preferem pessoas que tenham grande competência ética, mesmo que não tenham grande competência técnica, porque eles sabem que a pessoa que tem competência ética, tem competência disciplinar, ela jamais causará um problema dentro do time, dentro da equipe. Por isso que eu sempre valorizo muito a pessoa que é ética e tem essa capacidade. Se tu pudesse deixar uma mensagem para todas as crianças que hoje estão em uma escolinha de futebol, qual seria? Continuar acreditando no sonho. Continuar acreditando no sonho e trabalhando bastante, né? Quando eu falo trabalhando, treinando bastante, porque se quer jogar futebol, tem que treinar bastante. Quer jogar futebol, vai ter que largar um pouquinho da tela, né? Porque hoje é o que consome bastante a garotada, é a tela. Tem muita coisa, né, para eles poderem se distrair. Então tem que ter foco no que eles querem. Então, continuar estudando bastante, esse seria o conselho. Bom, Juarez, eu queria dar os parabéns para ti, para tua família. Eu admiro que a tua esposa esteja sempre presente, sempre contigo, sempre te apoiando nas decisões mais difíceis da tua vida, que provavelmente tu tivesse ao longo desses anos que tomar várias decisões difíceis, porque a política implica em decisões difíceis. Quero te parabenizar pelos teus filhos, conheço o Arthur, vejo que a fruta não cai longe do pé, vejo que tu conseguiu dar aí uma educação que demonstra que, de fato, o menino é o pai do homem. Machado de Assis fala isso, que o menino é o pai do homem. E aí o menino que teve uma valorização, uma formação boa, ele vai ser um bom pai, que vai ter um bom filho e assim por diante. E quando a gente fala em segurança pública, muita gente acredita que segurança é só viatura e prisão. Na verdade, segurança pública começa muito antes. Segurança pública começa com investimentos em esporte, lazer, assistência social, educação e também cultura. Juarez, que está aqui hoje, mostra que através do esporte, do futebol, há uma grande capacidade de mudar vidas, de dar novos rumos a cada pessoa
que está aí nessas suas... Vou começar de novo. O Juarez mostra que uma bola de futebol pode mudar destinos e salvar vidas. Finaliza aí mais um episódio do podcast Ronca Bambu. Curta, compartilhe, deixe teu comentário. A gente se vê na próxima. Muito obrigado.